O ES News Especial está começando e você vai ver. Governo do Estado lança aplicativo que ajuda o consumidor a economizar. Você vai conhecer a balsa que vai fazer o transporte turístico entre Vitória e Vila Velha. Políticos capixabas aproveitam janela partidária para realizarem a mudança de sigla. E ainda uma reportagem especial sobre o Mês das Mulheres, os números chocantes da violência, as conquistas das últimas décadas e os desafios que ainda precisam ser alcançados. E no estúdio, você acompanha uma entrevista com o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata. O ES News Especial já está no ar. Vitória e Vila Velha vão ganhar uma nova opção de turismo e locomoção. É que as prefeituras das duas cidades entraram em um acordo de concessão para o funcionamento de um serviço de transporte turístico pela Baía de Vitória. Uma parceria entre a Prefeitura de Vitória e Vila Velha para permitir esse tipo de trabalho. Agora, o decreto que a gente publicou, ele permite que as empresas deem entrada, desde que estejam totalmente de acordo com o transporte turístico na Capitania dos Portos, que é o órgão competente para essa regularização, que o município autorize as rotas que ali forem registradas. O barco que fará o transporte já está na capital. A embarcação é um trimarã, que tem esse nome por possuir 3 cascos, que dão muito mais estabilidade no mar. A embarcação vai poder transportar até 100 pessoas, cerca de 32 bicicletas. Além disso, há espaço para cadeirantes e também para transportar os animais de estimação. O principal diferencial é a segurança, embarcações muito seguras, 14 metros. É um trimarã com 3 cascos, cada um deles tem 8 compartimentos de estanque, então a segurança é o principal motivação nossa para o capixaba e para o Canela Verde. Também a sustentabilidade absoluta, né? Nós já partiremos com motores bastante ecológicos, 5 estrelas, que rodam hoje em países de legislação muito restritiva. E a ideia nossa, o nosso objetivo em 6 meses é rodar exclusivamente fotovoltaico. Outra característica importante do projeto é a preocupação socioambiental. Nós estamos iniciando a parceria com a 4Ocean, que faz isso no mundo inteiro, e nós vamos estar o tempo todo recolhendo esse lixo sobrenadante, e no final de semana nós vamos estar fazendo educação ambiental com os alunos das escolas de base iniciais, mostrando que aquele plástico que ele joga lá no interior, lá em São Pedro, lá em Ilha das Caeiras, está matando a tartaruguinha no mar aqui depois. Apesar do caráter turístico, o transporte aquaviário entre Vitória e Vila Velha pode se tornar ainda mais interessante por conta do preço competitivo e da facilidade em adquirir os passes. Vão ser através de passes diários ou mensais, ou o EcoPass que ele já pode abaixar já no Android e depois da manhã já pode abaixar no iOS também. O EcoPass, ele pode carregar quantas viagens ele quiser ali, pode carregar o passe mensal por R$30, R$1 por dia, e pode carregar o passe diário, que são R$5 de 0 a 0 hora. Ele pode também comprar o cartãozinho pré-pago em determinados locais que a gente vai divulgar. E a expectativa é que o serviço já comece a funcionar nos próximos meses. Nós estamos nos ajustes finais, tanto dos locais de embarque e desembarque, quanto nas aprovações finais dos equipamentos, né, das embarcações junto à Capitania dos Portos, Corpo de Bombeiro. Então, em 2 semanas a gente vai estar divulgando um cronograma de início das atividades. Os capixabas agora têm na palma da mão uma ferramenta que promete ser uma aliada na hora das compras. É que a Secretaria de Estado da Fazenda lançou o aplicativo Menor Preço, um sistema para iOS e Android que compara os preços de produtos de diversos estabelecimentos comerciais do Estado. O objetivo primeiro é esse: facilitar a pesquisa de preço, ajudar o consumidor a pagar mais barato, ver quem está pagando, quem está cobrando muito, quem está cobrando pouco, e você acaba estimulando a própria concorrência no setor, no varejo. Além de ajudar o bolso do cidadão, estimulando a concorrência do varejo, o app, que é atualizado em tempo real com as informações das notas fiscais eletrônicas emitidas pelos estabelecimentos comerciais, pretende ser mais uma forma de auxiliar o combate à sonegação fiscal. A gente tem o cidadão participando mais, ou seja, ele vai pedir a emissão de nota fiscal,
O comércio vai querer emitir nota fiscal, porque uma vez que ele emite nota fiscal, ele entra nessa base de dados e consegue fazer um marketing do próprio estabelecimento. Então acho que ele tem um conjunto de boas características para o Estado e para o cidadão. Usar a ferramenta é muito fácil. É só acessar a loja de aplicativos do seu smartphone e procurar pelo app Menor Preço. Depois, é só procurar pelo nome do produto desejado ou escanear o código de barras com a câmera do celular. A tecnologia que originalmente foi implantada no estado do Paraná chega agora ao Espírito Santo com a intenção de se expandir para todo o país. No momento que nós estabelecemos uma integração de ações conjuntas para a gestão pública, é vital para o Paraná o exercício desse projeto piloto, no qual o Espírito Santo vai ainda desenvolver mais a atividade e vai possibilitar que nós melhoremos cada vez mais a evolução do menor preço. Muito bem, agora aqui no ES News Especial o assunto é violência, um assunto que está muito em pauta nos dias atuais. O Espírito Santo passou no ano passado por problemas sérios, há cerca de um ano, com a greve da Polícia Militar e com uma série de casos de violência que aconteceram aqui no Espírito Santo. Neste ano, o Rio de Janeiro também está passando por um problema sério com a intervenção federal e os estados vizinhos, entre eles o Espírito Santo, também está se movimentando para tentar evitar que bandidos do Rio também cheguem aqui ao Estado. Para conversar um pouco sobre esse assunto, está recebendo o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, também policial rodoviário federal, especialista em segurança pública, Edmar Camata. Edmar, bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer é nosso tê-lo aqui com a gente, Edmar. E a gente abriu um pouco dando essa realidade, né, que infelizmente o Espírito Santo viveu no ano passado, né, com essa paralisação dos policiais. Enfim, muitas mortes aconteceram no estado, muitos homicídios, muitos roubos, e hoje o Rio também vive uma situação muito complexa. A gente sabe que, em proporção, o Rio, a situação é muito pior, porque o crime é muito mais organizado, a nosso ver, pelo menos aparentemente, né, essa realidade que a gente tem de quem está de fora. Ou seja, um momento bem complicado, né, em relação à segurança e à violência, não é? Muito complicado, ainda mais, Fabiano, porque uma questão que a gente costuma dizer é quem que está a fim de discutir de forma séria a segurança pública, né? O que a gente mais vê são os próprios políticos fazendo, buscando soluções malucas ou mágicas, né? Como se fossem resolver o problema da população, né? E, na verdade, o que se vê muitas vezes é que o político ele quer entregar na próxima eleição uma sensação de que melhorou alguma coisa, só isso, né? O problema do Rio de Janeiro é clássico, né? Não é um problema novo, não é um problema que se resolve só com intervenção, ainda que intervenção seja importante para reduzir a quantidade de mortes que está acontecendo no momento, né? Mas o problema é muito maior, né? E a gente lembra que o problema de segurança do Rio de Janeiro, ele se agravou muito com o próprio problema da corrupção do Estado, né? Que é uma decorrência natural do momento em que a sociedade vê que o governo está sem controle, né? As pessoas não acreditam mais na função do Estado, né? Eu lembro até de uma foto que ganhou prêmio de jornalismo internacional, que mostra um soldado do Exército entrando, isso há mais de um ano, né? O soldado do Exército entrando numa favela do Rio de Janeiro e ao fundo dele, jovens de 13, 14, 15 anos de idade, fazendo sinais negativos nas costas do soldado do Exército. Sim. Ele não estava vendo, e essa foto foi um fotógrafo, eu acho que foi do jornal O Globo que tirou, e essa foto rodou o mundo mostrando o quê? Mostrando que a população das comunidades do Rio de Janeiro, ela não identifica um policial, não identifica um soldado do Exército como uma presença do Estado. Isso porque, historicamente, o Estado nunca esteve lá, né? Porque o Estado ele se faz presente com serviços, né? Com serviços sociais, inclusive, com a escola, com a saúde, a educação. E é uma população que sempre acreditou e contou para esses serviços com os próprios traficantes, né? E aí, quando vem o Estado entrando na forma de um soldado do Exército, as pessoas não identificam isso como uma presença positiva do Estado. Isso é muito ruim, né, Edmar? E a gente está muito perto do Rio. A nossa realidade, talvez, daqui a pouco,
possa ser uma realidade similar, né? A gente tem alguns locais em que talvez a polícia não entra, aqui no Espírito Santo, essa é uma reflexão importante, né? O problema que a gente teve do movimento da Polícia Militar no ano passado está resolvido, né? A mim está muito claro que não está. Foi feita uma operação abafa para que a polícia voltasse a trabalhar, mas as mazelas hoje são praticamente as mesmas de um ano atrás. E a gente talvez tenha esse processo estourando no momento eleitoral ainda, né? Então é muita coisa que a gente, como sociedade, tem que pensar. E aí entra o nosso assunto de discutir justamente também no seio da Igreja Católica, já que a campanha da fraternidade aborda esse tema esse ano. Aborda esse tema esse ano. Né? A fraternidade e a superação da violência, né? Ou seja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, escolheu esse tema, eu penso, exatamente por estar vendo no país num momento muito complicado em relação à violência. Sempre foi uma mazela do país, né? Sempre foi uma mazela brasileira, mas parece que tem crescido de uma forma assustadora, né, Edmar? Com certeza. Acho que a Igreja Católica foi muito feliz em escolher o tema, né? A violência hoje realmente é uma das grandes preocupações do brasileiro. Eu, como especialista em segurança pública, né, e como policial também, e como cristão, fui convidado para fazer esse trabalho que abrangeu aí 42 municípios, né? E discutir violência dentro da igreja leva muitas vezes o católico a uma felicidade por tocar em temas concretos, né? A violência atinge muitas pessoas. Quando você vai para o interior do estado, é incrível como os problemas são praticamente os mesmos que a gente tem na capital, sabe? É morador de municípios pequenos, como Iconha, por exemplo, dizendo que o tráfico está insustentável no interior do município, entendeu? Que situação, né? Então são situações que nos levam a ver que existe um problema generalizado de segurança, que não é só nas capitais, não é só na metrópole, não é só na região metropolitana, mas que está presente hoje no interior do estado. Agora, quando você fala até de interior, Edmar, no interior do estado, que é uma realidade que a gente tem acompanhado isso mesmo, né, de como o tráfico de drogas, a violência, de forma geral, né, todas as suas mazelas ligadas aí à violência, como elas causam efeito também em toda a comunidade, né? Não somente ali, naquele ponto onde ele está concentrado. Ou seja, gera efeito para a criança que vai para a escola e às vezes não pode ir porque os bandidos decretam ali ponto, né, toque de recolher, enfim, e tantas outras situações. Ou seja, a violência gera impactos para todo mundo. Essa talvez é a abordagem mais assertiva que você fez. Quando a gente está discutindo com as pessoas, a gente fala, olha, uma violência é a violência medida. É a violência que se apresenta num gráfico, por exemplo, mostrando, o índice de homicídios é esse, morreram tantas pessoas. Outra violência é a violência sentida. Sim. É o quanto as pessoas têm que mudar de vida porque a violência está insustentável. E aí as pessoas acabam aceitando uma vida menos justa, menos digna, menos feliz, eu falo, né? Por quê? Porque você tem que sobreviver e se livrar daqueles males, daqueles grandes males que a violência traz. E é isso que tem que gerar o nosso envolvimento. Porque quando você perde a sensibilidade, quando você deixa de considerar uma violência como algo que realmente está fazendo você viver uma vida infeliz, é quando a gente realmente perde a capacidade de se indignar e de se mobilizar. Agora, Edmar, você como policial, né, Polícia Rodoviária Federal, que acompanha, inclusive, isso também, porque quando a gente fala de violência, a gente só pensa, às vezes, na mão armada, mas nas estradas também estão cheias de violência, não é verdade? Tantas imprudências que acabam se tornando problemas sociais muito sérios. Ou seja, acho que a violência também acaba abrangendo essa situação, né? Sim, e a campanha da fraternidade fala isso, né? Todas as formas de violência. Então a gente tem que abrir o nosso leque. A violência não é só o homicídio, embora o homicídio seja uma parte chocante da violência, né? Mas a violência, ela é a violência no trânsito, é a violência ambiental, ela é a violência nas relações de trabalho, é a violência contra a mulher, e a violência contra a mulher não é só a mulher que apanha, é a mulher que recebe um salário menor do que o do homem para fazer a mesma coisa, é a mulher que tem uma jornada dupla e que muitas vezes sofre um assédio ou no ambiente do trabalho, ou muitas vezes em casa, é uma pressão elevada. Então a gente tem que ser capaz de entender todas as formas de violência justamente para se mobilizar contra elas, né? Quando a gente pega no caso do Espírito Santo, por exemplo, que um contrato de duplicação assinado com uma concessionária e essa duplicação nunca acontece, mas o pedágio você tem que pagar, a gente está falando de uma forma de violência. Com toda certeza. E aí a gente chega em outra forma de violência, que é a corrupção, né? O próprio Papa Francisco, ele fala, a corrupção não pode ser entendida só como mais um pecado, ela é muito mais do que isso,
porque o corrupto ele mata e mata em série, muito mais do que o homicida. Vou pedir o Edmar para segurar um pouquinho, porque a gente vai falar um pouco sobre mais essa questão de como a corrupção leva também à violência, não é? Mas no próximo bloco. Edmar, é bem rapidinho, a gente volta já com essa no especial, vamos continuar conversando com o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Policial Rodoviário Federal e também especialista em segurança pública, Edmar Camata. É bem rápido, a gente volta já com o ES News Especial. A seguir no ES News Especial, uma reportagem sobre o mês das mulheres, os números chocantes da violência, as conquistas das últimas décadas e os desafios que ainda precisam ser alcançados. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. O assunto hoje é violência e como ela interfere na vida de toda a sociedade. Nós aí falamos no bloco anterior um pouco sobre a situação que vive o Estado do Rio de Janeiro como intervenção federal e também sobre uma situação recente que nós capixabas passamos no ano passado, há cerca de um ano, em fevereiro mesmo, o Espírito Santo passou por momentos muito complicados com a paralisação dos policiais militares. E a gente está conversando com o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, que também é policial rodoviário federal, né, especialista em segurança pública, e ele está falando um pouco para a gente sobre essa abordagem. A campanha da fraternidade nesse ano traz como tema esse assunto, né, a fraternidade e a superação da violência, e a gente falava sobre isso, não somente a violência, o homicida, né, o que mata outra pessoa, mas com outras ações também podem gerar violência. E no finalzinho do bloco você falou sobre a corrupção, né, Edmar? Ou seja, a corrupção, o corrupto, ele pode gerar muito mais violência do que um homicida. Muito mais violência. Isso é uma fala do Papa Francisco, né, que além de ser um católico, ele é um cristão e abre o discurso dele para todas as religiões. Né? Ele é muito enfático ao dizer, porque o Papa Francisco, antes de ser Papa, ele já era especialista na área de combate à corrupção, ele já escrevia livros sobre esses temas, né? E ele é muito enfático em dizer que o corrupto ele tem que ser visto não como um simples pecador. Por quê? Porque ele mata e mata em série. E a gente está falando do recurso que falta na saúde, né? Em questões relacionadas, por exemplo, a acidente na rodovia, quando você tem uma duplicação que deveria ter ocorrido, mas não aconteceu, da rodovia, e tantas outras situações. Então a fala é justamente essa. E isso tem a ver com o debate atual sobre corrupção, né? Se nós pegarmos aqui hoje as pesquisas que falam sobre o comportamento do cidadão frente aos poderes públicos, 97% dos brasileiros, eu estou falando que só 3% dos brasileiros estão fora dessa estatística, 97% dos brasileiros, eles acreditam que o político não está representando o interesse dele. Olha que grave isso, né? Muito grave. E aí a gente vem com essa afirmação de que a corrupção, ela é um tipo de violência também. E a gente tem que entender que ela para que a gente tenha capacidade de lutar contra ela. Claro. E aí existe um outro dado histórico que é importante, Fabiano, que historicamente, durante 22 anos, quando se perguntava para o brasileiro quais eram os principais problemas para ele no país, durante 21 anos ele respondia que o maior problema era a saúde, educação ou segurança. E aí, ano passado, pela primeira vez na história, o principal problema para o brasileiro é a corrupção. Então caiu a ficha de que você pode ter problema na saúde, na educação e na segurança, mas que por trás disso está um sistema que troca o interesse público pelo interesse privado, que mexe com o sistema político viciado, e a corrupção é a grande preocupação. Sim. E aí a gente tem que entender que a corrupção é uma forma de violência que atinge a vida das pessoas. Claro. E atinge de forma mais abrangente, coletiva, né? Atinge coletiva, né? E sempre atinge os mais pobres, né? Os mais pobres, que dependem mais do serviço público, né? Exatamente. Então isso realmente se torna muito grave. A gente vê que quando, Fabiano, só para complementar, claro, quando vem um momento de crise econômica, política e institucional como esse que a gente está vivendo, o corte começa por onde? Pelas áreas dos serviços essenciais. Sim. Então é a saúde, é a educação e é a segurança. E isso é importante lembrar disso, por quê? Porque as classes mais baixas, elas não têm uma poupança, elas não têm um recurso guardado. Então, quando falta o serviço do governo, são pessoas que saem de uma classe C e D e caem na pobreza. Então, na miséria, muitas vezes, não tem o que comer. Importante saber isso porque é um fenômeno ligado à corrupção.
Quando a corrupção acontece, as classes mais baixas sempre vão sofrer mais. E é por isso que as pessoas mais pobres têm que ter essa consciência de que é necessário combater o quê? A corrupção. Agora, Edmar, quando você fala dessa questão correlaciona, né, a violência com a corrupção, entra muito numa temática que já é muito discutida pela ONG que você representa, que é a ONG Transparência Capixaba, que lida com isso já há muito tempo, né? A questão da corrupção e como evitar, talvez, né? Como evitar a corrupção? Com mais transparência. O nome da ONG já responde essa nossa pergunta. Ou seja, mas se a gente pensar hoje no mundo atual, numa realidade política atual, e quando a gente fala de política é porque onde a gente vê mais a corrupção, mas lembrando que a corrupção não está somente na política, está em muitas outras ações, né? Inclusive de cidadãos de bem, que se dizem de bem, mas que às vezes também são corruptos. Como acabar com a corrupção? Tem jeito? Nenhum país do mundo acabou com a corrupção. A gente luta contra ela para reduzir ela a níveis que a gente fala aceitáveis. A corrupção, como qualquer outro crime, quem pratica ela, muitas vezes, tem um desvio grande, ético, psiquiátrico, né? O objetivo é manter ela em níveis adequados, né? No Brasil de hoje, ninguém tem dúvida que ela está muito longe dos níveis adequados, né? Então, o que precisa-se hoje é o envolvimento, né? Não vai haver mudança no Brasil sem envolvimento. O brasileiro, ele ainda tem muita dificuldade em se envolver com política, porque o fenômeno aqui é o contrário. A política está ruim, eu deixo de participar dela. Só que deixando de participar da política, você está aceitando que aqueles que sempre se beneficiaram dela tenham ainda mais fácil o acesso à política. A única certeza que se tem é que o eleitor precisa participar do processo eleitoral de uma forma diferente que fez até hoje, né? Porque a gente vai ter políticos tradicionais, um modelo eleitoral tradicional. Só tem uma diferença que pode aparecer nesse cenário, que é a participação das pessoas. Isso pode realmente gerar mudança, né, Edmar? A gente está num ano eleitoral, né? 2018 temos a eleição para presidente, para governador, enfim, momento que é decisivo e que pode gerar mudança, de fato, na vida das pessoas. E com um país com tantos escândalos de corrupção, essa análise, essa observação, ela se torna cada vez mais importante a se fazer nos dias, né, atuais. Com certeza. A nossa sociedade nunca teve tanta informação para ter certeza de que a gente está diante de um sistema político viciado, desgastado e que muito dificilmente vai trazer novidade para nós em 2018. Então, o único ingrediente que pode mudar o que vai acontecer no Brasil se chama eleitor, não tem outro, né? Então, tem que participar ativa ou de forma a eleger pessoas, né? O ideal seria que a gente tivesse nessa eleição de 2018 dezenas e dezenas de pessoas se candidatando aí da sociedade, lideranças, né? Claro. Talvez não seja o que vai acontecer. Se não for o que for acontecer, o eleitor tem que escolher pessoas em que ele confie, tá? Claro. As pessoas que estejam ali, como eu falei, até o menos pior que seja. O que não pode acontecer é deixar de votar, é deixar de participar, é deixar de discutir o tema da corrupção, né? Porque o Brasil hoje, pós-Lava Jato, a gente já pode falar assim, né? Tem todas as informações na mão para entender que um sistema corrupto está em vigor. E a gente tem que mudar esse sistema corrupto. Quando a gente pega o Brasil, sai do Brasil e vai para o caso da Itália lá, que teve a Operação Mãos Limpas, né? Que uma operação, assim como a Lava Jato, mostrou as grandes fraquezas do sistema político. A Itália talvez não tenha conseguido fazer essa virada de mesa, né? Por quê? Porque o povo, em determinado momento, deixou de se posicionar fortemente, deixou de se mobilizar. Isso é o que não pode acontecer no Brasil. A gente tem que chegar nesse momento, saber que é o momento da cartada final, é o momento da virada, da participação, né? E é isso que a gente tem que fomentar nas pessoas. Agora, Edmar, você citou a Operação Lava Jato, e eu acho que essa é a sensação realmente do povo brasileiro também. A Operação Lava Jato, ela abriu essa situação, essa realidade para o país, e a gente pode dizer que a gente tem esperança de ter talvez um país diferente, um país melhor, depois da Operação Lava Jato ter feito, está realizando ainda essa operação no nosso país? A Lava Jato, ela é importantíssima para a gente ter certeza de que tudo aquilo que a gente imaginava realmente acontecia, né? É a doação de empresa que se transformava numa troca de favor, né? É o político financiado por grandes corporações que no final ele não servia ao povo, mas às corporações, né? Então hoje a gente tem certeza disso. Só que do ponto de vista de resolver os problemas do Brasil, ainda que a gente tenha grandes políticos presos hoje, como Sérgio Cabral, né? Como o próprio Eduardo Cunha, né? Grandes empresários presos, mas do ponto de vista de resolver as coisas, a Lava Jato
ela é somente a certeza de que a corrupção existe. Resolver é com o eleitor. Resolver é com participação do cidadão. Esse é o nosso papel agora. Achar que a Lava Jato vai conseguir virar a página? Não. Essa tarefa é nossa. É a tarefa de cada um de nós. E esse é o momento do eleitor participar. Esse é o momento do eleitor falar, ó, eu exijo que o sistema não seja corrupto. Porque os políticos vão estar aí pedindo voto. E vão ser os mesmos, pode ter certeza. Com certeza as figurinhas vão se repetir. Sim. Né? Olha, eu quero agradecer muito ao Edmar Camata, que é secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Policial Rodoviário Federal, especialista em segurança pública, que veio conversar com a gente um pouco sobre essa temática, que é tão atual, tão importante, que é a violência, aliás, a superação da violência e todas as suas vertentes. Né? A gente falava agora sobre a corrupção, que pode gerar violência e tantos estragos de forma coletiva. Não é? Estragos e custos, né? E custos também. Você hoje precisa pagar um porteiro, você precisa pagar seguro de carro, isso tudo é consequência da violência. Com toda certeza. Edmar, muito obrigado. Volte mais vezes. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, Edmar. E a gente continua com o ES News Especial. Agora a gente vai direto para Brasília para saber como foi a semana da bancada capixaba por lá. As eleições de 2018 já começaram a movimentar os bastidores da política brasileira. A janela para a mudança partidária, que teve início no último dia 7, já promoveu uma verdadeira dança das cadeiras entre as siglas partidárias, visando alterações no pleito de outubro. Vários parlamentares migraram para legendas diferentes, sem a punição da perda de mandato. No estado do Espírito Santo, 3 deputados federais fizeram essa alteração. Givaldo Vieira, que sai do PT e vai para o PCdoB, Carlos Manato, que trocou o Solidariedade pelo PSL, e Dr. Jorge Silva, que deixa o PHS e vai para o Solidariedade. Para Carlos Manato, a troca de legenda vai possibilitar a sua atuação no fortalecimento de um projeto nacional para o pleito eleitoral. Eu fui um dos primeiros deputados federais a apoiar Bolsonaro. Bolsonaro tem um projeto nacional que eu acredito no projeto nacional. E o partido que eu estava, o Solidariedade, não tem projeto nacional. Como eu queria um projeto nacional, eu acredito no projeto do Bolsonaro, eu me filiei ao PSL. Já o deputado Givaldo Vieira justificou que se identifica com a ideologia do PCdoB e que a nova sigla vai possibilitar uma intensificação nos trabalhos sociais feitos pelo seu mandato no Estado. Sexta-feira fizemos uma grande festa, né? Um ato de filiação ao PCdoB, partido de 96 anos de história no Brasil, de luta pela democracia, partido relevante para as lutas populares e um partido que, por sua coerência, me cabe muito bem. Né? Eu estou bem confortável no PCdoB, vou seguir empunhando as bandeiras que sempre empunhei e vou ajudar a fortalecer uma alternativa, né? Para as organizações populares, para as lutas populares no Espírito Santo com o fortalecimento do PCdoB. Outro parlamentar capixaba que teria o nome cotado para mudança de sigla partidária é Vair de Melo, do PV. De acordo com informações, o político já teria recebido vários convites, mas anunciou que só deverá ter uma definição no dia 7 de abril, prazo final para a filiação. Conforme a apuração da nossa reportagem, o Podemos seria a legenda mais forte para o destino do deputado. A instalação das comissões permanentes da Câmara Federal só deve acontecer após a filiação dos parlamentares aos novos partidos. O mês de março é todo dedicado às mulheres. A data foi instituída pela ONU para recordar as conquistas femininas, a luta por direitos sociais e políticos para o gênero e a busca por igualdade. Um desafio cotidiano que exige esforço para mudar a realidade. O Dia Internacional da Mulher é comemorado todos os anos no dia 8 de março. Mas a data foi marcada por uma tragédia. Em 1857, centenas de mulheres morreram queimadas em uma fábrica têxtil em Nova York, nos Estados Unidos. Elas lutavam por melhores condições de trabalho, redução da jornada e até mesmo o direito à licença maternidade. Mais de 160 anos depois, feministas avaliam os direitos que foram adquiridos, mas destacam que muitos ainda precisam ser conquistados.
Temos muitos avanços, né? Mas sabemos também que as dificuldades, os obstáculos, eles ainda persistem. Essas diferenças desses valores que foram atribuídos aos homens e mulheres, ainda hoje promove esse entrave, né? Esse bloqueio para que as mulheres elas possam realmente alcançar os espaços de poder. E se tratando de respeito às mulheres, o Espírito Santo tem ficado para trás. Isso porque, segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público, no ano passado o Espírito Santo foi o 5º estado que mais matou mulheres no Brasil. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a cada 3 dias, uma mulher é vítima de feminicídio no Espírito Santo. É uma luta que não pode parar. Porque nós temos uma cultura machista muito enraizada e essa mudança de cultura, ela não se faz em tempo curto, né? E nem médio prazo, é a longo prazo, e nós temos intensificado para que as mulheres denunciem, para que as mulheres procurem os meios jurídicos, os meios sociais. Esta mulher, que por medo preferiu não se identificar, foi vítima de violência doméstica por mais de 2 anos. Ela conta que o seu ex-companheiro chegou a mantê-la em cárcere privado e a ameaçou com uma faca no pescoço. Os primeiros meses foi tudo bem, assim, muito bem até, entendeu? Depois de uns 6 meses de relacionamento, que ele começou a demonstrar o lado agressivo dele e começou a me agredir tanto fisicamente quanto verbalmente, entendeu? Infelizmente, a gente que sofre disso, a sociedade ainda julga muito e aponta o dedo. Então eu procurei outras pessoas também que falavam assim, bem feito, foi isso que você escolheu, agora você se vira. E muitas pessoas viram as costas para você porque acham que você está naquela situação porque você gosta ou porque você quer. Na verdade, eles não conseguem enxergar quanto é difícil você se livrar de um agressor e quanto que você sofre com isso emocionalmente. No caso dela e de tantas outras, um dos principais motivos da continuidade das agressões é a demora em fazer a denúncia. Por várias vezes eu pensava em fazer a denúncia, só que foi a primeira vez que eu decidi e não vou desistir não, vou até o fundo, entendeu? Porque eu quero justiça, eu quero ter minha vida de volta, minha paz, meu sossego de volta, o que eu perdi há algum tempo por causa dele. É indubitavelmente um país machista, o Brasil. E por essa razão, às vezes impedem até que as vítimas, que as companheiras, esposas, busquem sua independência. Por isso, às vezes, é gerado nelas uma dependência tanto econômica quanto afetiva. Apesar da luta feminina ser antiga, além da violência doméstica, o tratamento igualitário no mercado de trabalho ainda é uma conquista que vem caminhando a passos curtos. No entanto, essa situação já mudou de forma significativa e hoje já é possível encontrar mulheres realizando tarefas antes completamente dominadas pelos homens. É o caso da Sônia. Ela foi a primeira mulher a dirigir ônibus nessa empresa do sistema de transporte coletivo da Grande Vitória. Eu sempre sonhei em ser motorista, desde que eu era criança, né? Eu tinha uns 12 anos, aí eu, cobradora, vim, conversei com o meu chefe, se eu podia ser motorista, eu queria ser motorista, aí eles me deram a oportunidade, entrei na manobra, fiz escolinha durante 1 ano, e depois de 1 ano eu passei para motorista. Assim, eu abri as portas, graças a Deus eu abri as portas para as meninas que estão vindo agora. Mesmo em meio a tantos homens, ela não perde a sua feminilidade. Isso desperta, inclusive, o respeito e o reconhecimento dela pelos passageiros. Eu recebo muitos elogios. Os meninos entram, nossa mãe, que legal, é uma menina, é uma mulher dirigindo. Mas casos como o da Sônia, infelizmente, ainda não são maioria. Cargos de liderança e os que têm salários mais altos ainda são ocupados por homens. A chefia e direção, ela ainda é predominantemente masculina. As mulheres, elas ingressam, por exemplo, tiramos aqui, fazendo o recorte das instituições públicas, né? Onde há o concurso público, essa mulher, ela ingressa. Mas para alcançar essa liderança, chefiar essa instituição, ainda é um desafio grande. A esperança é que as conquistas das mulheres continuem avançando cada vez mais rápido e que histórias como das nossas personagens e o mês dedicado às mulheres sirvam num futuro próximo apenas para celebrar tudo que foi alcançado por elas.
Mulheres, corram atrás dos seus sonhos, que eles vão virar realidade. Basta querer. Muito bem, começando a nossa agenda cultural, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Padre Anderson Gomes, acompanhado do seu músico, o Johnny Dias. Padre Anderson, que vai realizar neste final de semana mais um show aqui em Vila Velha, na área de eventos do Shopping Vila Velha. Um show que vem pelo 2º ano consecutivo, falando da paixão de Cristo, né, Padre? É isso aí, é um show temático, não um show somente das músicas que nós gostaríamos de cantar, mas um show que conta uma história através da música, do Domingo de Ramos até o Domingo da Ressurreição. Sábado, que horas vai ser? Sábado agora, 24, às 21 horas, no espaço Patrick Ribeiro, no Shopping Vila Velha. Shopping Vila Velha. Então, vamos mostrar para os nossos telespectadores um pouquinho de como vai ser esse show? Vamos uma música pra gente aí. Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou também conheceu que o Pai por amor concebeu. Ele ouviu meu problema, escutou. Quando caiu por amor levantou. Se hoje estou aqui é porque Ele chamou. Foi assim que Ele me conquistou. Essa música a gente canta no período que Jesus chega a Jerusalém e tem restrições. Os judeus, ele chuta, joga para fora os vendilhões do templo, e a dificuldade, o duelo entre a comunidade judaica e a vivência e a palavra do próprio Cristo. É uma música lindíssima também, vai fazer parte do repertório do show de sábado. Sim, estaremos lá cantando. Agora, Padre, ano passado, a gente esteve lá no show do ano passado, área de eventos completamente lotada. 2 sessões. 2 sessões, Duas né? sessões. Esse ano estamos com mais uma sessão, então a gente pede a você participar. É uma noite emocionante, você entra na história, tem muitos autos da paixão que retrata, mas nós queremos contar através da música. Então a gente canta, imagens são projetadas e você pode entrar mais facilmente nesse mistério. Padre, quem está em casa agora assistindo a gente quer participar do show, como que faz? Corre no site da blueticket.com ou também na Perpétuo Socorro, ou na hora, vai na hora lá na bilheteria que você encontra seu ingresso. Vamos ver mais uma música? Vamos lá então. Assim como o sol brilhará sempre a cada manhã, a glória de Deus sempre cumprirá tudo em quem Ele esperar. Assim como o sol brilhará sempre a cada manhã, a glória de Deus sempre cumprirá tudo em quem nele esperar. Essa canção a gente canta no momento onde Cristo morre e fica esperando entre a Sexta Santa e o domingo. Esse período de esperança, né? É um desespero no momento dos apóstolos, né? Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Olha, então fica essa dica do S News Especial. Sábado tem show com o Padre Anderson Gomes na área de eventos do Shopping Vila Velha às 21 horas. Pode procurar na hora lá que você encontra também o ingresso. Tá certo. Olha, Padre, vamos contar mais uma musiquinha para encerrar? Essa é clássica, vamos lá. Vamos lá. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Tá aí, obrigado, Padre. Bom show, viu? Pra nós. Isso. E você continua acompanhando o S News Especial. Fica agora com os filmes que estão em cartaz nessa semana na rede Cinemark. Tomb Raider, A Origem. Maria Madalena. Whatever happens now, it's what God has asked of him. Mary, you are my witness.
12 heróis. We don't take that city. World Trade Center is just the beginning. Com amor, Simon. I'm straight. I like girls. You trying to kill me? I like men. Oh, God, help me, Jesus. Círculo de Fogo, a revolta. Pedro Coelho. Mostra os dentes. Faz assim, tipo... Foi você! Eu sabia! Como é que você tá? Bom te ver de novo. Os Farofeiros. Viajar para uma linda casa de praia. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E para ter acesso à sinopse dos filmes e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br. O S News Especial fica por aqui. Até semana que vem.